Lindinhos, eu lembro para vocês que o grupo lá das briófitas se organiza em 3 filos de plantas, cada nome mais sensual do que o outro. Número 1, o filo Hepatófita, representado por plantinhas chamadas de hepáticas, aqui na parada. Quando a gente, moçada, fala lá em hepáticas, é porque o corpo delas, o talo delas, apresenta a forma de um lóbulo hepático. Ora, o nome é hepato, quer dizer fígado, né? E o que é que essas garotinhas têm a ver com o fígado? É porque o fígado da gente se divide em segmentos chamados de lóbulos hepáticos. E o corpo, o talo da hepática, tem a forma de um lóbulo hepático. Daí quando a moçada vê a plantinha, vê o fígado, achou semelhante com o lóbulo hepático, deu o nome de hepática. Algumas peculiaridades sobre as hepatófitas, elas são as únicas plantas que existem que não apresentam estômatos. Ei, isso aqui é interessante, né? As únicas plantas que não têm estômatos, o que faz com que elas provavelmente sejam as plantas mais primitivas que existem. Ora, plantas e algas têm lá um certo grau de parentesco. Alga não tem estômato, planta tem. Se isso aqui é uma planta, mas não tem estômatos, deve ser, moçada, porque ela estava no comecinho da transição da alga para a planta e ela não tem estômato ainda, de maneira que provavelmente elas são as plantas mais primitivas que existem. Quando a gente fala que o talo tem a forma de um lóbulo hepático, né, não vou conseguir desenhar isso aqui para vocês, mas tem figuras bem bonitinhas, né, aí nos PDFs que vocês têm. A gente, moçada, tem lá um talo. Esse talo, moçada, ele está na horizontal, ele é plano, ele não tem nem cauloide, nem filoide. Tem só o talo e os isoides embaixo. Sendo pessoas que nós vamos ter, saindo do talo, uma espécie de haste com um gametângio na ponta. Gente, essa haste se chama gametangióforo. O nome foro quer dizer portador, é o portador do gametângio. Então, gametangióforo é o nome desse pauzinho, dessa haste, que sustenta o gametângio aqui em cima. Inclusive, fase duradoura é o gametófito, e eles são de sexos separados. Então, você tem um gametófito masculino. No gametófito masculino, nós vamos ter pessoas, nesse caso, que o gametângio se chama anterídeo, e nesse caso, o gametangióforo masculino se chamará anteridióforo. Bom, sexos separados, né? Tem um gametófito masculino, tem um gametófito feminino aqui na parada, muito parecido. Você tem um talo na horizontal, embaixo você tem rizoides, não tem cauloide nem filoide, e você tem a hastezinha. Essa hastezinha, gametangióforo, sendo que na ponta da haste nós vamos ter o gametângio. No caso do gametófito feminino, o gametângio feminino se chama lá de arquegônio. Meus desenhos feios, lembrando lá que os PDFs trazem figuras mais bonitinhas, você tem lá o arquegônio, e o resultado é que o gametangióforo feminino pode ser chamado de arquegonióforo. Landim, me perdi. Gente, o gametófito tem gametângios para produzir gametas. O gametófito masculino tem gametângio masculino anterídeo. O gametófito feminino tem gametângio feminino arquegônio. Sendo que o gametófito fica nesse pauzinho, né? Esse pauzinho se chama gametangióforo. Esse pauzinho se chama gametangióforo. Gente, as hepáticas apresentam reprodução assexuada de 2 maneiras. Número 1, fragmentação. Fragmentação ou regeneração é aquele esquema, gente, que não depende da vontade do indivíduo se reproduzir. Aquele esquema que vai ser desencadeado por fatores externos, independentemente da vontade do organismo, né? Então você estava alegremente passeando na floresta, aí pisa em cima de um talo de hepática, aí quebra em 2. Não tem problema. Se você quebrar em 2, não apenas a hepática não morre, como cada metade regenera as partes perdidas e origina uma planta nova. Notem que não depende da vontade da planta, você quebrou ela em 2. Fragmentação. Aí pronto, não tem problema, uma vez que você quebrou
ela em dois, cada metade regenera os pedaços perdidos e origina uma planta nova. Essa reprodução assexuada também pode ser através de brotamento, onde pessoas... Brotamento é quando você produz uma miniatura sua, né? Essa miniatura se chama broto, né? Sendo que esses brotos, essas miniaturas, são chamadas pelo nome de propágulos. E esses brotos, propágulos, eles são produzidos por estruturas chamadas de conceptáculos, que tem uma forma descrita como a forma de uma taça, né? Então, o broto é o propágulo no brotamento, fabricado pelo conceptáculo. Mais desenhos feiosos aqui pra gente, né? Novamente o talo e os rizóides. E aí a gente vai ter uma estrutura em forma de taça, conceptáculo, e dentro dele uma estrutura que tem a forma de um número 8, chamado de propágulo, que é o broto. Lembrando que o broto é a miniatura do indivíduo, né? Então isso aqui é a miniatura da hepática, que se solta e origina um indivíduo novo, um processo assexuado. O segundo filo, moçada, de briófitas, recebe o nome de anthocerotes. Os anthocerotes correspondem, moçada, aos antóceros. Eu tenho menos coisa ainda para falar sobre os antóceros, né? Eles apresentam um talo multilobulado, dividido em vários lóbulos, né? Também é um talo, moçada, que cresce na horizontal, só que é dividido em vários lóbulos pregados. Em cima dele tem lá um esporófito vertical. Não se estressem com esse grupo, saber que existe, eu já estou feliz. E você tem o grupo mais importante, né? Que são as briófitas propriamente ditas, onde as briófitas propriamente ditas, exatamente o grupo mais importante, o grupo dos musgos, né? Nos musgos, eu lembro que o talo, agora sim, ele tem rizóide, ele tem cauloide, ele tem filóides, ou seja, já vai ser uma estrutura mais complexa. Aliás, tem outra coisa interessante sobre os musgos. Os musgos apresentam um tecido especial chamado adrome, ou adroma, como alguns caras escrevem, e esse tecido adrome, ele apresenta células condutoras de nutrientes. Não é ainda vaso condutor de seiva, não é ainda xilema-floema. Estrutura do xilema, estrutura do floema é bem complexa. Xilema tem vários tipos de células, floema tem vários tipos de células. Depois a gente descreve a estrutura lá, xilema e floema. Então ainda não é xilema, ainda não é floema, ainda não são vasos condutores de seiva. Entretanto, no adrome tem dois tipos de células condutoras, hidroides, nome tranquilo, né? Hidro quer dizer água, para poder carregar água e sais minerais. Digamos assim, o avô do xilema. E leptoides, onde os leptoides, eles vão carregar matéria orgânica, o avô do floema. Então, no caso dos musgos, não existe xilema, não existe floema. Não existem vasos condutores de seiva, né? Eles são avasculares, mas já existem algumas células especializadas na condução de algumas substâncias, hidroides e leptoides, formando esse tecido chamado de adrome.